Represa ou rio? O que você é? Talvez você não saiba a diferença de uma represa e de um rio. Afinal, tudo contém água, não é mesmo? Só que não. O rio, ele corre para o mar e a represa retém a sua água. Talvez com o calor do ambiente, do lugar, a falta ou excesso de árvores pode fazer com que aquela água evapore e aquela represa seque, venha secar. Pode ser que se ela não for tratada, pode ser que se ela não tiver vida dentro dela, ela venha a secar. Mas um rio não. Um rio, ainda que ele passe pelo período de seca, talvez ele vai chegar no rio só uma fileirinha, mas ele sempre vai escoar para o rio. É isso que Deus está nos dizendo. E é isso que o próprio Cristo disse. Aqui no Salmo 36, no 9 e no 8, diz assim, no 9 e no 10, desculpa. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. O Senhor está dizendo que Ele é o manancial e é dele que jorra a fonte da água da vida. Mas Ele também disse que aqui em Isaías 12, Ele está dizendo assim, 2, Ele diz assim, eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. 3. Vós com alegria tirai água da fonte da salvação, porque o nosso Deus, ele é a fonte da salvação. Ele é a fonte da vida. E aqui em João 4,14 está escrito assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O que o Senhor está dizendo aqui? Aqui é o próprio Cristo falando com a mulher samaritana. E ele está dizendo assim, eu sou a fonte da água da vida. Porque aquela mulher, ela tinha subido à cidade para ir buscar água. Mas Jesus está lá sentado à beira da fonte esperando ela, para dizer para ela, eu sou a fonte da água da vida. E se você beber da água que eu lhe der, que sou eu mesmo, se você beber de mim, se você beber em mim, você nunca mais terá sede. Essa mulher imediatamente disse, dai-me dessa água para que eu nunca mais tenha sede e seja preciso vir aqui buscá-la. O Senhor hoje pergunta para mim e para você, você é fonte ou você é represa? Você abençoa a vida das pessoas ou você retém as bênçãos? Na minha adolescência, nós tínhamos um grupo de amigos na cidade e era mais ou menos umas 34 pessoas deste grupo. Eu era a mais nova de todo o grupo. Todos os meus amigos já eram pessoas influentes na sua vida e já tinham conquistado aquilo que sonhava, outros estavam buscando, outros estavam ainda ali, mas nós tínhamos uma amiga que estava ali no grupo. Tudo que o grupo fazia era multiplicado. Tudo que passava em mim chegava nos outros.
Ai, nós temos um contato de alguém que tem uma fazenda. Nós precisamos de fazer a festa do aniversário do fulano. Cris, você tem o contato de Beltrano? Tenho. Íamos lá, dava o contato, eles ligavam, fechavam o negócio e a festa acontecia. Cris, precisamos de fulano para arrumar trabalho para Beltrano. Eu era sempre a pessoa que tinha os contatos. Não era só eu, tinha outros ali que tinham contatos também e que sempre nós dividíamos. Ajudávamos os parentes dos amigos, os amigos dos amigos, os parentes dos amigos e éramos sempre benquistos. É claro que toda a gente, nós não somos amados e queridos e há tapete vermelho para nós a vida inteira. Não é isso que eu estou dizendo aqui. O que eu estou dizendo é que mesmo quando eu não estive mais no meio daqueles amigos, ficava sempre a referência da Cris, que mesmo sem conhecer Jesus a fundo, fazia o bem. Mas aquela nossa amiga em comum, todas as vezes, ela era uma pessoa que ela tinha muitas influências com pessoas poderosas, pessoas ricas. E todas as vezes que nós precisávamos ali de um contato que só ela tinha, ela dava uma desculpa e ela jamais dividia conosco aquele contato. Então, ela era uma represa. Tudo parava nela. Ela era a pessoa que tinha todo o aparato para fazer o bem, mas ela não podia, porque não tinha para onde escoar as bênçãos. E ela tinha uma frase muito peculiar, que ela sempre dizia: eu não ajudo ninguém. Ninguém me ajuda, eu não vou ajudar ninguém. Ninguém nunca fez nada por mim, eu não vou fazer nada por ninguém. Então, o que aquela mulher de fato tinha era um coração azedo. Era uma alma azeda, uma alma amarga, porque ela podia virar o jogo da vida dela. Ela podia dizer: ninguém nunca fez nada por mim, mas eu vou fazer algo por alguém. Eu vou mudar a minha sorte. Mas não, ela retinha, porque ela era uma represa. E hoje, Deus trouxe no meu entendimento essa palavra. Algum tempo atrás eu ouvi um pastor, eu estava num culto onde eu vi um pastor perguntar para nós que estávamos ali sentados: você é um rio ou você é uma represa? E eu vim fazendo uma meditação daquela pergunta. E hoje, aqui, eu tive essa resposta muito vívida no meu coração e no meu entendimento. Durante anos a fio, eu pude entender que mesmo não estando na presença de Deus, eu fui uma fonte, eu fui um rio na vida das pessoas por onde eu passei. As pessoas que eu as conheci, pessoas que cruzaram o meu caminho, para a honra e glória do meu Senhor Jesus. Eu fui uma fonte na vida dessas pessoas. E me veio aqui muito forte na minha cabeça que há um ano mais ou menos atrás, eu tive a oportunidade de fechar uma torneira que estava jorrando para uma comunidade inteira. Mas naquele momento, imediatamente, eu dei contatos que eu sabia que me prejudicaria, mas eu não pensei só em mim, porque eu era uma fonte, eu sou uma fonte. E como fonte, eu não posso pensar só em mim, porque o rio, ele não bebe da sua própria água. A fonte, ela não dá peixes para si mesma, ela não dá vida para si mesmo, mas por onde o rio passa,
pelo caminho, observa isso, o caminho por onde o rio passa, sempre vai ter plantas, ervas daninhas, ervas medicinais, vai ter árvores de fruto, os animais, os pássaros, os animais rastejantes, os animais, todos virão beber daquela água. Por onde aquele caminho do rio passar, haverá cidades, comunidades, haverá aldeias e haverá vidas. Aonde havia um deserto, haverá vida, haverá alegria, haverá empregos, trabalhos. E é isso que Jesus está dizendo aqui para a mulher samaritana. Ele é a fonte da água da vida. E é a mesma coisa que está sendo dito aqui em Salmo 36. Está dizendo que as pessoas de Israel deixaram de beber da fonte da vida e foram beber em cisternas rotas, que não retinham água. Vê o que é o mundo espiritual? Eu tava gravando o vídeo aqui e o pessoal da obra começou a bater e a fazer muito barulho. Eu parei o vídeo, mas eu parei o vídeo e o barulho parou. Agora eu voltei aqui, vou tentar continuar. Eu tinha falado errado, não é Isaías, é Jeremias 2:13, que diz: porque 2 males cometeu o meu povo a mim, me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. O que Deus está dizendo aqui? Ele está dizendo que o povo deixou de servi-lo, de segui-lo, de obedecê-lo e foram a furar as suas próprias cisternas. O Senhor está dizendo assim: quando Jesus, lá no Novo Testamento, ele diz que ele é a fonte da vida, ele está dizendo assim: se você beber da minha palavra, se você me conhecer como eu realmente sou, se você ouvir as minhas ordenanças, gravar na tábua do seu coração as leis que o meu Pai deixou, nada lhe faltará. Você vai ser um manancial, porque você vai beber de mim, você vai produzir o que eu produzo. Eu darei talentos para quem não tem, dons para quem não sabe, ensinarei vocês a usar os dons que eu lhes dei, farei de vocês alguém hoje improvável, farei de vocês pessoas prováveis, farei de vocês abençoados, os seus filhos serão abençoados, as suas filhas serão benditas e abençoadas, prosperarei vocês, honrarei vocês, levarei vocês a lugares que vocês nunca sonharam em ir, farei de vocês uma nação santa, um povo eleito, povo escolhido. Eu serei para vocês o manancial, na onde vocês beberão todos os dias, quando vocês tiverem problemas, quando vocês estiverem passando por situações que homem nenhum, juiz nenhum, rei nenhum, mestre nenhum pode resolver. Eu darei vocês um espírito de criatividade e vocês serão criativos e vocês orarão a mim e eu mudarei a sorte de vocês. Abrirei portas aonde não há portas. Abrirei portas de ferro com chave de madeira. Criarei portas aonde não existe portas. Criarei um rio, meu irmão, para que vocês possam
viver uma vida diferente da que vocês viveram, longe de mim, longe da minha presença, longe dos meus caminhos, longe dos meus preceitos. Eu farei de vocês uma nação abençoada, um povinho abençoado, um povinho que segue-me e que ouve-me. Se vocês beberem de mim, que sou a fonte da vida, vocês também serão um manancial na vida de outras pessoas. E eu tenho vivido isso. Vivido esse tempo de saber que ao longo da minha caminhada com Cristo, mesmo ferida, mesmo machucada, mesmo das vezes que eu estive perplexa com a maldade do ser humano, com a maldade daqueles que se diziam ser servos e filhos de Deus, mesmo estando assim, perplexa, eu continuei fazendo o bem. E eu queria compartilhar isso com você hoje. Não seja como aquela minha amiga que tinha uma frase formada em seus lábios. Na verdade, ela nunca conheceu o Senhor. Eu tenho certeza que se em algum momento da vida dela, ela conheceu o Cristo, a fonte de vida, ela nunca mais vai usar aquele termo. Ela nunca mais vai dizer, eu não faço nada para ninguém, ninguém não faz nada por mim. Eu tenho certeza que ela dirá outra palavra, outra frase. Eu vou ajudar sim, eu vou fazer algo diferente. Porque nós precisamos ser o rio na vida das pessoas. E se esse vídeo chegou até você hoje, é porque Deus quer ministrar isso no seu coração. Eu não sei o seu nível de dor, de tristeza, de angústia. Eu não sei se até hoje você nunca teve pessoas para te ajudar. Eu não sei se você é uma pessoa que está com a alma azeda, com o coração azedado. Mas eu preciso te dizer isso, e isso está queimando aqui dentro de mim. Coloca a sua alma azeda, coloca o seu coração que está ferido nas mãos do Senhor. Beba desse manancial, porque aqui dentro tem a fonte da vida. Ele é a fonte da vida, e essa fonte que jorra dentro de nós. Todos os dias, quando nós lemos essa palavra, nós meditamos nessa palavra, sabe? Quando o dia amanhece, nós já temos uma nova palavra dentro de nós. Força para continuar, força para permanecer, para ir além, para romper os limites, para alcançar novos lugares. Quando eu tive, há 1 ano atrás, a oportunidade de fechar uma torneira, e naquele momento eu decidi que não fecharia, mas que mesmo se eu não estivesse presente, aquela torneira ia continuar jorrando, e ela ia continuar jorrando na vida de pequeninos, gratos e ingratos, porque nós não devemos fazer o bem só para quem é bom, não. A Bíblia diz, orai pelos que vos perseguem e amai os que vos odeiam. E quando nós praticamos os atos do Senhor, quando nós praticamos a palavra do Senhor, nós somos libertos e nós somos livres. E nós conhecemos um Cristo que verdadeiramente foi moído por nós. Porque Cristo, ele foi moído por nós, pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. E nós não vamos cessar de fazer o bem, porque o nosso Cristo fez o bem para nós quando nós não merecíamos. Ele nos amou primeiro. Ele foi a fonte e ele é a fonte em mim. Seja fonte na vida de alguém. Seja fonte na vida das pessoas que estão ao seu redor. Seja fonte na sua comunidade. Deixa Deus usar você na vida daqueles que te odeiam, na vida daqueles que te perseguem. Seja fonte na vida das pessoas. E sabe de uma coisa? 1 ano depois,
a torneira que eu mantive aberta, porque Cristo habitava dentro de mim e continua habitando, também jorra na minha comunidade, viu? Seja fonte na vida de alguém, seja fonte, a fonte, seja rio, porque o rio, ele vai desaguar no mar. Seja fonte na vida de alguém. Deus abençoe você. Se você não tem uma comunidade de fé, se você não tem uma igreja aonde congregar, procure uma igreja perto da sua casa, procure alguém cristão e diga: eu quero ser fonte na vida das pessoas. Eu tô com o coração azedado, eu sofri demais, eu fui muito perseguido, eu nunca tive pai, nunca tive mãe, eu nunca tive isso, eu nunca tive... Confesse para alguém, procure um cristão que tem vida com Deus e que possa te ajudar. E se perto de você não tiver alguém assim, me mande aqui mensagem e eu vou ajudar você. Cristo, Ele nos deu tudo gratuitamente e tudo que nós queremos fazer é gratuitamente também. Nós queremos ser fontes na sua vida, queremos ser rio dentro da sua casa e você também, um dia, em nome de Jesus, será fonte, será rio na vida de outras pessoas também. Um beijo no seu coração, fique em paz, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa habitar dentro de você e que você possa viver e respirar a vida que há em Cristo Jesus. Amém? Beijo!